Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sintonizados no AM 1400. Alô, amigos ouvintes também pela internet. Estejamos todos agora sintonizados no programa Luz na Penumbra, quando nós estudamos a obra de Kardec, A Gênese. Que sejam todos bem-vindos de coração. E no nosso livro, nós estamos no capítulo 18, continuamos no capítulo 18, o título do capítulo é Os Tempos São Chegados, que é o último capítulo da Gênese, né? E estudando o item 17 desse capítulo. Antes de fazer a leitura, é interessante que, fazendo uma recapitulação muito passageira, né, pelo item 15, 16, que o item 15, ele mostra em determinado momento Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres, né? E no item 16 também o que foi marcante, né, é a questão do progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções, e é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho ele é impotente para regenerá-la. Claro, já nos assinalava que não só o progresso intelectual, mas sempre é necessário, né, o progresso moral, né, nosso. Então, aqui no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, no item 17, nós vamos agora fazer a leitura deste capítulo. Um tal estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas. Um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas. A terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Hoje a humanidade está madura para lançar seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, retemperada, em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade.
finalizamos a leitura aqui do item 17 e agora vamos fazer um comentário sobre esse item. Então, ele diz que um estado de coisas que pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas, ou seja, fora daquelas ideias baseadas, né, ainda em paixões muito enraizadas nossas, de orgulho, de egoísmo, né? Ou seja, ele chama de ideias estreitas. Então, o progresso ele não pode se basear nessa condição de ideias muito pequenas para que haja um progresso intelectual, né? Um progresso maior. Porque através do progresso intelectual é que nós vamos descortinando, né, esse véu da ignorância e vamos ampliando a nossa capacidade de compreendermos melhor a nossa condição de espíritos e como espíritos seres inteligentes, seres que pensam, raciocinam, e como seres que pensam precisamos começar a modificar essa condição de espíritos que ignoram, né, ainda as questões da virtude, as questões dos sentimentos mais puros, mais elevados. Então nós temos que começar nesse grande exercício de trabalhar a nossa condição moral, nos baseando em quê? Né? Nos baseando em que em diversos momentos na nossa humanidade, né, chegam espíritos de grande elevação que podem reencarnar e nos ajudar nessa condição de melhorar, de impulsionar mais a evolução da nossa humanidade, como também, mesmo que esses espíritos não reencarnam, mas eles desencarnados também, através da mediunidade, através da inspiração, da intuição, eles vêm trazendo ao homem reencarnado no planeta a condição de se melhorarem em vários setores da nossa sociedade, né? Seja na área da arte, seja na área da ciência, né? Seja em todas as áreas, nós vamos ampliando nossos conhecimentos e aí sim a grande massa da população vai também começando, né, de uma forma, embora gradativa, mas começando a caminhar para a sua elevação moral e espiritual. Então ele diz, em diversas épocas os homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem ela se confirmou surda, e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Aqui nos fazendo lembrar aquela passagem do semeador, né? A parábola do semeador, né? Mas é importante semearmos, né? Que embora haja a dificuldade, nós vamos lembrar até que Jesus, né, o nosso governador planetário, esteve aqui presente entre nós. Trouxe ele mesmo diretamente à nossa humanidade, ele participando aqui conosco, né, em corpo, em espírito, ele nos trouxe diretamente a grande mudança que a humanidade precisaria empreender na sua condição.
no seu comportamento, né? Na grande chaga, né, em que precisaríamos converter em amor, né, que é o egoísmo, o orgulho, e que precisaríamos converter em amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ame como eu vos amei, né? Então tudo isso foi ensinamentos diretos, mas que isso ainda, mesmo assim, ele foi imolado, foi crucificado. Então, quando ele diz às vezes que quando a humanidade está surda, muitas vezes, a esses ensinamentos, né? Muitas vezes, mesmo ela não querendo empreender naquele momento aquela mudança, a sua palavra, os seus exemplos, Jesus deixou semeado nos nossos corações. E nós não vamos esquecer que nós somos espíritos reencarnantes na Terra. E a cada reencarnação buscamos essa condição de elevação, muitas vezes um pouco demorada, mas haverá sempre um momento em que daremos um passo mais adiante, certo? E isso nos remete que ele diz assim: hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. Então, interessante, porque aqui ele já diz assim: quando o progresso intelectual ele vai se realizando, embora o progresso moral não o acompanha quase sempre, então o que acontece? O progresso intelectual vai fazendo com que nós raciocinemos, né? Usemos a nossa razão, a nossa lógica. Então, nós vamos amadurecendo, né? Como ele se diz assim, esse olhar para uma vida futura, esse olhar para uma vida, né, que nos espera de luminosidade. Então vamos compreendendo isso. Amigos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, nós estamos no programa Luz na Penumbra, programa esse que estudamos agora o livro de Allan Kardec, A Gênese, né? Faz parte do querido Pentateuco kardeciano. E esse livro nós estamos estudando Os Tempos São Chegados, no capítulo 18, o item 17, do qual daremos continuidade na nossa explanação. Então, continuemos todos nós, internautas, todos nós sintonizados na querida Rádio Rio de Janeiro. Então, até só recapitulando um pouco, né, no bloco anterior, hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar. Então, à medida que, né, nós vamos intelectualizando, né, nós vamos amadurecendo essa compreensão de olharmos mais para o alto, olharmos mais para a nossa vida futura, para a busca, né, da felicidade, né? Enfim, tudo isso. E aqui no último parágrafo, ele diz para nós que a geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido
do progresso que deve marcar a nova fase da humanidade. Olha que coisa, que interessante, né? O que Kardec nos mostra aqui. Então, à medida que as gerações elas vão desaparecendo, né? Vão levando com elas, né, aqueles preconceitos, os seus erros. Mas olha só, nessas questões de gerações, nós vamos nos remeter à questão da reencarnação, né? Porque a reencarnação, ela tem como o grande motivo que é o nosso aprendizado, né? Nós reencarnamos para aprendermos, né, a sermos melhor. Então, as nossas existências, elas são muito solidárias umas com as outras. Então, se eu estou hoje reencarnado aqui na Terra, eu estou no meu melhor momento como espírito, tá? E nesse melhor momento, eu estou também aprendendo, né, a fazer o certo. Então, se houve alguma coisa que eu resvalei dentro da lei de Deus, eu vou, na próxima reencarnação, consequentemente, refazer essa questão. Então, a reencarnação, ela é a pedra angular do Espiritismo. Nós sabemos que nos princípios fundamentais do Espiritismo, temos lá Deus. Deus acima de todos nós. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver em segundo princípio fundamental, a imortalidade da alma. A alma sobrevive à morte do corpo. Então nós somos espíritos, certo? Então nós sobrevivemos à morte do corpo. E como espíritos somos imortais. O espírito não morre. Então nós vamos ver agora o terceiro princípio fundamental, que é a reencarnação, que é as vidas sucessivas, que é a oportunidade nos dada por Deus como providência divina, para que nós possamos crescer como espírito, para que nós possamos evoluir, para que a cada existência possamos ser espíritos melhores, porque há uma vida futura, há alguma coisa que nos aguarda melhor. Então, a cada reencarnação, eu preciso sair dela melhor do que quando entrei. Aí está o grande momento reencarnatório nosso. O que nós muitas vezes falamos, eu não vou perder mais tempo com isso. Hoje, na realidade, com o Espiritismo, nós não perdemos mais tempo, mas sim ganhamos tempo. Estamos ganhando o nosso tempo, buscando esse conhecimento e ampliando a nossa compreensão diante desses princípios fundamentais do Espiritismo. E tem até um quarto princípio fundamental, que é a comunicação entre os espíritos. Muito importante esse conhecimento, porque nós, espíritos, nos comunicamos. E como nos comunicamos, estejamos desencarnados ou encarnados.
continuamos nos comunicar um com os outros. Os nossos laços de afetos, eles não se destroem com a morte do corpo. Porque o espírito sobrevivendo, nós estamos na nossa família espiritual ligada por laços de afeto com a nossa família corporal. Então, finalizando aqui esse último parágrafo, a geração que desaparece, então, levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada, por quê? Porque nós também progredimos em estado errante, na erraticidade. Nós sofreremos o progresso, com toda certeza. Mas é aqui, reencarnado, é aqui na vida física, que nós vamos colocar em prova o que nós aprendemos na espiritualidade. Então nós estamos tanto aqui como lá progredindo. Mas se eu progredir na espiritualidade, eu ponho na minha reencarnação, no corpo físico, eu ponho esse progresso, esse aprendizado lá na prova aqui entre os encarnados. Isso é que é importante. Retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs. Então nós vamos aprimorando as nossas ideias, os nossos pensamentos, vamos aprimorando as nossas escolhas, né? As decisões que vamos tomando como espírito. Então tudo isso é importante, e é isso que ele diz aqui, imbuídos de ideias mais sãs. E aí nós vamos o quê? Ele falou assim, imprimirá ao mundo o movimento ascensional. É o progresso da humanidade inteira, né? No sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. E assim caminha a humanidade, mesmo que a gente às vezes possa pensar que já não tenha mais controle diante das grandes revoluções que vão acontecendo no globo terrestre, né? Com relação aos espíritos, nessa caminhada para a regeneração do planeta. Então é importante que a gente pense que não estamos sozinhos e sem controle, porque no controle dessa nau está o Cristo, né? Ele, como governador planetário, né? Ele já nos disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é o reino que nos aguarda. E o reino dos céus é o nosso reino do coração. Então estejamos atentos para essa compreensão maior de Deus e que Jesus nos ampare sempre. E aí finalizamos aqui o nosso item 17 do capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Agradecendo a audiência, agradecendo a presença de todos em nosso estudo e até o próximo programa. Graças a Deus. Fiquem em paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas amigas, amigos internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos, já agora no 6º capítulo da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória de vários espíritos por ele classificados como criminosos arrependidos. Já estudamos algumas dessas trajetórias e estamos agora dando continuidade ao nosso estudo reflexivo a respeito da trajetória de Jacques Latour. Jacques Latour, nós sabemos, é um assassino considerado assim pelo júri de Foix, que o considerou assim culpado e o condenou em setembro de 1864 à guilhotina, que era um dos mais usados, digamos, instrumentos para o cumprimento da pena capital. O Jacques Latour vivia inebriado de sangue, ele sentia cheiro de sangue e sempre sangue, dizia ele, via sempre as vítimas diante dos próprios olhos. O sangue inebria-me, dizia ele. Ele disse que afrontava a lei dos homens, o suplício, a pena de morte que ele enfrentou, e o próprio Deus. Ele, na verdade, também está aqui acompanhado, neste mesmo capítulo, de outros espíritos também classificados como criminosos arrependidos, falando sobre o sofrimento, falando sobre algumas questões, inclusive a crítica social às práticas dos poderes centrais, do poder público, que não dá acesso às classes pobres para que elas tenham educação. Fica implícito na palavra, no depoimento de Jacques Latour, também de Le Maire, que nós já estudamos, que eles estavam fazendo essa crítica a, digamos assim, a prática da política pública na área da educação. Ele via, Jacques Latour via as próprias vítimas, Le Maire também via as próprias vítimas e dizia: estou no meu sofrimento. E ele também foi executado, sentia vergonha e remorso perante as vítimas. O mesmo caso de Benoît. As vítimas também estavam ao redor de Benoît. É uma estratégia da lei divina para o despertamento da consciência de criminosos antes do seu arrependimento, do seu remorso e, portanto, da sua retificação ou da sua proposta para retificar os próprios caminhos. Jacques Latour, só para nós voltarmos a nos colocarmos aqui na mesma sintonia da trajetória de Jacques Latour. Jacques Latour é aquele espírito que preferiu buscar uma reunião lá em Bruxelas, aproveitando a oportunidade que Allan Kardec estava lá em Bruxelas, uma reunião de cerca de 7 pessoas, e então naquela oportunidade Jacques Latour apresentou-se sem que tivesse sido atraído diretamente, especificamente, e como nós sabemos, só para recordarmos, ele estava violento, rasgou o papel, fez várias letras grossas e, na verdade, ele estava muito violento nesse momento, até que ele conseguiu escrever que estava
arrependido e tal. Então ele disse exatamente isso. E passou, como nós sabemos, da psicografia para a psicofonia, um caso muito interessante em que ele transita de uma para outra modalidade mediúnica, talvez porque, usando a psicofonia, ele estivesse mais livre, mais consciente, mais à vontade para expressar todo o seu sofrimento, a sua angústia, até mesmo a sua rebeldia. Ele foi evocado, ele disse lá em Bruxelas, ele disse que voltaria a se comunicar, e daquela vez em diante, lá na Sociedade Espírita de Paris, que foi o que ele fez. Ele disse: voltarei a manifestar-me na sociedade a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação às minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. Nós vemos aqui já uma espécie de preparo, de terreno preparado no psiquismo profundo de Jacques Latour, porque ele tinha essa preocupação, até esse propósito, de que o que aconteceu com ele, todo o depoimento que ele estava disposto a fazer, iria servir de ensinamento, diz ele, a todos os criminosos que me lerem, disse ele, e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. Por que ele preferiu estar lá em Bruxelas para se comunicar? E ele, então, se comunicou naturalmente com a essência de espíritos superiores, mas porque ele disse que antes já tinha sido evocado, quase que imediatamente a sua execução, mas que ele não pôde manifestar-se logo, porque aconteceu um fato interessante, para não dizermos estranho, porque ele disse que espíritos levianos comunicaram-se usando o nome e a vez dele, Jacques Latour. Por isso que ele aproveitou a oportunidade de uma reunião séria lá em Bruxelas, com o presidente, ou a presença do presidente da Sociedade Espírita de Paris, Allan Kardec, e por isso lá mesmo ele disse que iria voltar a manifestar-se daquela vez em diante lá na Sociedade Espírita de Paris. E então nós sabemos que essa frase e esse depoimento é muito pungente, é muito forte, porque ele traz o poder do exemplo de um criminoso com a autoridade de quem viveu a sua vida como criminoso e fala a outros criminosos do seu sofrimento. A certa altura, ele até diz que para um grande malfeitor, o temor de um policial é mais real do que a descrição dos tormentos do inferno. E só homens fracos e crianças se aterrorizam com a narrativa de penas infernais. Ele aqui naturalmente está falando de uma forma de querer esclarecer, até de boa fé, esclarecer os espíritos criminosos, mas ele diz que do ponto de vista, e aqui está a psicologia do criminoso, do ponto de vista da percepção dele e de outros criminosos, para eles era muito mais real o policial que iria naturalmente prendê-lo e prender a todos os demais, em vez de ficar acreditando naquelas coisas que dizem respeito ao mundo espiritual, à vida que continua, mas que nele não encontrava essa ressonância, porque ele não tinha essas informações e até não tinha crença no metafísico, no além da morte, etc. Mas ele pede que orem sempre por ele, pedindo ao Senhor, diz ele, que o liberte do olhar das suas vítimas. E ele então diz, já começando aqui a transformação do espírito Jacques Latour, ele disse: sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem, estou mais aliviado. Não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança luzindo-me aos olhos e contrito exclamo:
bendita a mão do Senhor, e seja feita a sua vontade. Aqui nós já verificamos a modificação moral do espírito Jacques Latour, e ele então pede oração, o que também reforça essa transição, essa modificação moral no espírito Jacques Latour. E ele já entende que, pela lógica do Evangelho, devemos todos pedir forças para enfrentar e vencer as provas, as expiações, as dificuldades, os desafios da vida. Então, isso não é masoquismo, é esclarecimento a respeito da justiça divina, justamente o tema de Kardec neste livro, O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E ele, Jacques Latour, está então aceitando uma proposta do médium, porque o médium propõe que ele faça exatamente isso para que ele peça a força necessária a fim de suportar a, segundo ele, tortura expiatória. E é exatamente isso. Nós vemos que o que muito atemoriza, não propriamente atemoriza, mas o que muito cala profundamente na intimidade psíquica de Jacques Latour é exatamente o olhar das vítimas, que é uma estratégia metodológica divina para o despertamento da consciência dos espíritos muito materializados e até os criminosos arrependidos. Ele então aceita essa proposta do médium e diz que preferiria livrar-se dos olhares de suas vítimas, porque ele sofre muito, e isto se reflete na sua fisionomia. Mas diz que vai fazer o que o médium lhe aconselha, pois, diz ele, Jacques Latour, compreendo ser esse um meio de expiar um pouco mais rapidamente as minhas faltas. É qual dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. E acrescenta, lembrando a importância de conhecermos as repercussões de nosso modo de vida na Terra, no plano espiritual. E também lembrando a importância da responsabilidade dos que negam instrução às classes pobres da sociedade, esses que sonegam verbas à educação, etc. E diz Jacques Latour palavras de um criminoso arrependido. Pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes, desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com a polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! Nós já lembramos aqui que ele próprio declarou que para ele e criminosos como ele, ou materialistas que não acreditam na vida após a morte, na continuidade da vida, é muito mais decisivo para eles a presença de um policial diante deles, do que essas palavras, esses ensinamentos. Mas ele agora já está entendendo, porque no plano espiritual os espíritos também são, na verdade, buscados, encontrados e abraçados para terem esclarecimentos, e foi exatamente o que também aconteceu com Jacques Latour, de modo que ele próprio já faz aqui essa crítica social à sonegação de educação às classes pobres. E nós sabemos que o Espiritismo ensina e esclarece sobre a vida espiritual. Em uma daquelas preciosas notas do nosso querido codificador Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na nota à pergunta em O Livro dos Espíritos, que tomou o número 685A, Kardec escreve que educar é a arte de manejar caracteres. E na resposta à pergunta 796, ele diz: só a educação
poderá reformar o homem. E é sob este ponto de vista que nós damos continuidade ao nosso estudo sobre o depoimento e a trajetória de Jacques Latour. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o nosso depoimento aqui, o nosso estudo sobre Jacques Latour. Então, continuemos a acompanhar as nuances de compreensão cada vez mais dilatada do espírito Jacques Latour, que então diz que seus sofrimentos são terríveis, mas depois que oram por ele, ele se sente confortado por bons espíritos que dizem a ele que tem a esperança. Ele pede a Deus que lhe dê forças para suportar a dura expiação, palavras de Jacques Latour, a dura expiação, aliás, igual, posso afirmá-lo, ao mal que fiz. Ele aqui, então, reconhece que a justiça está fazendo o contraponto ao que ele cometeu como crime e agora como ele vai repará-lo exatamente na justa medida, porque a justiça de Deus é perfeita. Ele compreende, então, a eficácia ele chama de remédio heróico, que o médium aconselhou, a prece. Ele chama a prece de remédio heróico, e foi uma sugestão do médium que sugeriu a ele, e ele acolheu. Nós vemos também como ele está num estado de aquiescência, de humildade, de aceitação àquilo que lhe é sugerido pelo médium. Ele diz então: não quero excusar-me das minhas atrocidades, mas o certo é que para nenhuma das minhas vítimas, salvo a precedência de alguns instantes na morte, a dor não existia, e as que tinham terminado a provação terrena foram receber a recompensa que as aguardava. Nós vemos aqui, nesse trecho do depoimento de Jacques Latour, que não há desculpismo, não há essa vitimização da parte do espírito Jacques Latour, quando ele diz: não quero excusar-me das minhas atrocidades, quero enfrentar as consequências do que eu fiz. É uma autopercepção muito bem-vinda a que o espírito Jacques Latour chegou razoavelmente em pouco tempo. E ele então diz: nenhuma das minhas vítimas, salvo a precedência de alguns instantes na morte, a dor não existia. Então, as vítimas não tinham dor, exceto naquele instante mesmo da morte. O que é para ele uma percepção, se podemos dizer, ligeiramente atenuada, porque ele percebia que a vítima não sentia dor. E ele diz: a dor não existia para essas. E aquelas vítimas que tinham terminado a provação terrena, vejam como ele entende já o mecanismo da lei de Deus. Aquelas vítimas que já tinham terminado a provação terrena, essas vítimas foram receber a recompensa que as aguardava no plano espiritual, justamente para as que tinham terminado a provação. Provavelmente estavam se quitando perante a lei, provavelmente porque talvez tivessem também praticado um crime e então estavam ali pela lei de ação e reação, recebendo a morte dessa forma cruel, como Jacques Latour impingia às suas vítimas. E continua Jacques Latour: para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, ele já tem essa consciência, só houve sofrimentos infernais, excetuados os curtos instantes em que me manifestava. Ele diz: para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só houve sofrimentos infernais. Portanto, ele está já reconhecendo que, ao voltar ao plano espiritual, nós nos encontramos a nós mesmos. Na verdade, nós encontramos as consequências da forma como nós vivemos, das opções que escolhemos
fazer e, portanto, vamos encarar as consequências, porque o Espiritismo é uma doutrina consequencialista, ou seja, cada um responde por aquilo que fez. Então, a situação dele é de grande sofrimento desde que voltou ao plano espiritual, exceto quando ele está se comunicando mediunicamente. E é por isso que ele diz que quer sempre prolongar a comunicação mediúnica, porque então ele fica aliviado e, digamos assim, protegido, entre aspas, dos olhares das vítimas, etc. Latour comenta quão fraca é a noção que têm os padres dos verdadeiros sofrimentos. Ele aqui, então, revela conhecer alguns postulados, alguns princípios do catolicismo. Mas ele, então, comenta também quão fraca, porque ele já experimentou as consequências todas no plano espiritual, quando regressou após a morte do corpo físico, e então ele diz que é muito fraca a noção que os padres têm, que o catolicismo tem ou tinha, dos verdadeiros sofrimentos, porque ele estava dando ali esse depoimento. Os verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. E arremata: como insinuar a pessoas sensatas que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material, que é um dos postulados do catolicismo ou da teologia católica, pelo menos à época. É absurdo, e por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado após a morte física. Orai para que o desespero não se aposse de mim. E nós aqui também já comentamos que ele próprio declarou que a dor moral é muito maior do que a dor física que ele experimentou quando foi submetido à guilhotina. Portanto, a dor moral corresponde ao nível de consciência do espírito, que aí não mais aceita o fogo material, etc., mas está desperto, já começando o despertamento na consciência de Jacques Latour. Esta foi uma comunicação lá na Sociedade Espírita de Paris, mas ele fez ainda uma outra comunicação. Desta é a quarta comunicação dele, se nós considerarmos aquela lá em Bruxelas. E é a terceira comunicação na Sociedade Espírita de Paris, quando ele diz que sofre muito, mas parece-lhe que os sofrimentos diminuem em função das preces salutares que ele recebe a seu favor. Portanto, ele sofre menos pelas mesmas dores, com mais resignação. É o consentimento do sentimento em função da compreensão que lhe chega pela razão. E ele, então, diz que não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua pouco a pouco à força de hábito. Ele admite que isso acontece, e se soubesse orar, diz ele, quando encarnado, teria evitado, ou seja, não teria cometido tantas faltas. Diz ele: hoje compreendo a eficácia da prece, esse mistério ignorado pelos supostos sábios da terra. Preces, palavra que por si só provoca o riso dos espíritos fortes. Aqui os espero no mundo espiritual. E quando a venda que encobre a verdade se romper para eles, então, a seu turno, se prostrarão aos pés do Eterno, a quem desprezaram, e serão felizes em se humilhar
para que seus pecados e crimes sejam revelados. Hão de compreender, então, a virtude da prece. Orar é amar, e amar é orar. Uma questão que está no âmago de todos os espíritos que sempre pedem preces. Não só aqui na segunda parte, mas em toda a codificação nós verificamos isso. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.